Olá pessoal do YouTube, vamos dar continuidade à introdução à farmacotécnica. É a última parte, ou a quarta parte de introdução à farmacotécnica. Então os objetivos dessa aula, pessoal, é demonstrar a natureza ou grupos de insumos farmacêuticos manipulados por farmácias, de acordo com a RDC 67 de 2007. Exemplificar um modelo de receita magistral, bem como a sua rotulagem. E mostrar um pouco das diferenças entre o produto industrializado, este que é vendido em drogarias comuns, e os aspectos do produto magistral ou manipulado. Tudo bem? Então, quais são os grupos de atividades desenvolvidos pela farmácia? Então, ele é estipulado pela RDC 67, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Então, as boas práticas, elas podem ser entendidas da seguinte maneira: qual é a estrutura mínima que é necessário para que se possa produzir medicamentos com qualidade, segurança e eficácia. Então a RDC 67 ela é o ponto de partida para que você tenha os requisitos mínimos, ok? Para produzir medicamentos. Então você precisa ter uma série de áreas, setores relacionados com o processo de pesagem, manipulação, recebimento de matérias-primas. Ela estabelece o controle de qualidade das matérias-primas que há dentro da farmácia. Ela também estabelece que é necessário que o controle de qualidade avalie também as embalagens para que sejam as melhores possíveis para as formas farmacêuticas respectivas, bem como ter o controle de qualidade daquilo que é produzido dentro da farmácia, ou seja, do produto final, ok? Sala de pesagens das matérias-primas. Vou mostrar para vocês alguns grupos dessas atividades. Então elas dividem em grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? E descreve esses grupos. Então, por exemplo, a manipulação de medicamentos a partir de insumos, matérias-primas, inclusive de origem vegetal. Então é classificado como grupo 1. Ela também estabelece que pode ser manipulado ou não substâncias de baixo índice terapêutico. Professor, o que é uma substância de baixo índice terapêutico? Significa que a faixa de dosagem dela, do ponto de vista de eficácia, a dose terapêutica ela é muito próxima da dose tóxica, tá? Então é necessário ter um certo critério de pesagem para esse tipo de substância. Realização de diluições, como a diluição geométrica. Só não sei o que é diluição geométrica. Não perca a aula de cálculos farmacêuticos. Estará nos próximos vídeos. Olha só, manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial. Então existe uma série de critérios e até mesmo estruturais para poder se manipular esse tipo de ativo farmacêutico. Salas específicas, cabines específicas, paramentações, ou equipamentos de proteção individual para esse tipo de ativo farmacêutico, ok? Manipulação de produtos estéreis. Então a manipulação de produto estéril é muito complicado, pessoal, porque um produto estéril ele é a princípio livre de micro-organismos, livre de substâncias que causam febre, também chamados de pirogênios. E tem que ter um limite especificado pela farmacopeia brasileira de endotoxinas. Então tem uma série de testes que devem ser realizados para poder se ter um produto estéril, ok? Manipulação de medicamentos homeopáticos também é
pode ser uma atividade da farmácia, bem como no grupo 6, manipulação de doses unitárias e unitarização de doses de medicamentos em serviços de saúde. Então eu só estou dando uma palhinha do que é a RDC 67. Então eu quero produzir uma videoaula sobre todos os aspectos relacionados com essa RDC, ok? Porque se for para explicar tudo, eu tenho que trazer uns 20 vídeos. Mas a gente não precisa saber tudo, a não ser quando a gente precisa de uma questão mais específica desta lei para quem trabalha na área, né? Tudo bem? Então esse quadro é tomado da RDC 67. E esse é um guia de boas práticas de manipulação em farmácia que eu estarei utilizando para poder fazer essa videoaula, ok? Então, a Anfarmag, para quem não sabe, é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. É uma ótima fonte de referência. A partir de agora, eu vou mostrar um exemplo do que seria uma receita de um produto magistral ou uma receita para ser manipulada, né? Então, todas as vezes que se aparece esse símbolo RX dentro de uma receita, é porque vai ser uma receita do tipo manipulado, ok? Então, o significado de RX significa faça uso de ou faça segundo a arte. Então, agora eu vou mostrar um modelo de uma receita. Inicialmente, essa receita contém o nome do prescritor e número do conselho regional correspondente. Só um adendo. Esse modelo de receita magistral é oriundo das informações da RDC 67, tá bom? A seguir temos nome e endereço do paciente ou a localização do leito hospitalar para os casos de internação. RX, né? O seu tipo de uso interno. Então vai ser uma receita manipulada. Aqui a descrição da fórmula com os nomes das substâncias ativas. Segundo a DCB ou DCI. DCB é a denominação comum brasileira. É o nome do fármaco, né? Então pode ser cloridrato de metformina, dipirona monohidratada, né? Ou a denominação comum internacional. Bem como descrever a forma farmacêutica. Então aqui ele descreve os fármacos, a quantidade e o tipo de forma farmacêutica. Então uma cápsula vai conter essas quantidades. Posteriormente ele fala a quantidade total desejada do produto, né? E a seguir tomar uma cápsula 2 vezes ao dia, né? A posologia ou modo de usar o produto. Também é obrigatório o carimbo, a assinatura do prescritor e a data de emissão. E o endereço, o telefone do consultório do prescritor. Então tudo isso são obrigatórios dentro de uma receita magistral, ok? Posteriormente, quando a receita chega dentro de uma farmácia, ela é capaz de aviar aquele produto, manipular aquele produto, né? Ao estudo das compatibilidades entre os recipientes e entre os fármacos, na verdade, se pode ou não ser associados. Então isso é levado para a farmácia e ele vai ser então manipulado. Posteriormente, o produto final vai ter o rótulo dentro de uma determinada embalagem. Eu vou dar aqui só um exemplo de como é. Então aqui dentro deste rótulo você tem o nome do paciente e do médico, número de registro na farmácia e datas de manipulação e validade do produto. Descrição da fórmula com o nome das substâncias ativas e as dosagens, forma farmacêutica. O uso,
Então, nesse caso, seria o uso interno. E, se for necessário, o rótulo deve ter informações como agente antes de usar, ou conserva em geladeira, a quantidade total solicitada do medicamento, o modo de usar o produto, bem como informações de nome e endereço da farmácia, CNPJ, telefone, nome e número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia, do farmacêutico responsável, tudo bem? Então, todos esses itens são itens obrigatórios para que fique o rótulo rastreável, né? Capaz de ser identificado o período no qual foi fabricado, as informações do paciente, tudo bem? Parece óbvio, né? Isso aqui está na RDC 67 de 2007. Porém, olha só que interessante. Isso aqui é uma manchete do jornal O Globo com o seguinte caso. Uma mulher diagnosticada com hipotireoidismo conquistou na justiça o direito à indenização contra uma farmácia de manipulação na cidade de Rio Grande. Gente, olha só que interessante, né? Ao procurar sua médica, a mulher realizou uma bateria de exames nos quais foram detectados níveis alterados de glicose, colesterol, triglicerídeos e hormônio TSH. Interessada em saber o motivo dos problemas, a autora encaminhou o medicamento manipulado para análise da Secretaria Estadual da Saúde, que por sua vez enviou as amostras para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Olha só essa palavra aqui, ó. Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Os laudos da entidade anexados como prova ao processo confirmaram problemas nos rótulos do produto, gente, na presença de outras substâncias e na identificação do princípio ativo em limites irregulares e até indetectáveis. Ainda foi percebida a ausência de uniformidade de conteúdo do medicamento vendido em relação ao prescrito. Então, esse é um exemplo daquilo que não se deve ter dentro de um produto manipulado, né? Então, o que faltou aí? Faltou tudo, né? De quem é a culpa? A culpa é do responsável técnico. Por quê? Porque o responsável técnico, que é o farmacêutico, ele deve inspecionar todo o processo de produção, tá? Não pode deixar simplesmente na mão de terceiros e simplesmente assinar lá como forma de que o produto está ok, pode ser enviado para o paciente. Não. Então ele tem que checar todas as etapas, pesagem, fazer a conferência correta, os cálculos farmacêuticos, tem que passar pelo controle de qualidade. Nesse caso, se for cápsula, né? Porque ele não está falando o que é, mas se for uma cápsula, então você tem que fazer a pesagem das cápsulas uma por uma, fazer o peso médio, observar o coeficiente de variação, ver se está de acordo com as normas da farmacopeia brasileira, de acordo com o peso médio. Tudo bem? E olha só, limites irregulares e até indetectáveis. Então faltou princípio ativo, né? Então, a princípio só tinha os recipientes. O que faltou foi o fármaco, né? Por isso que teve problema em relação ao seu estado de saúde relacionado com o hipotireoidismo. Então, fazer um medicamento requer uma série de conhecimentos e práticas. E de acordo com a Farmacopeia Brasileira, quinta edição, houve um desvio de qualidade, não atendimento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou processo. Então, quando eu também dou aula de controle de qualidade, e o conceito de qualidade que eu falo para os alunos é o seguinte: eu pergunto para eles o que é qualidade, né, do ponto de vista farmacêutico, com uma pergunta: o produto no qual foi
manipulado ou produzido por uma indústria, porque as indústrias também têm que fazer o controle de qualidade, né? Em grande escala, aqui é em pequena escala. O produto atende às especificações requeridas, ele tem o peso ideal, ele tem a dosagem que está escrita ali dentro da embalagem, ele tem o volume adequado se for um líquido, ele é estéril, se ele é estéril tem que provar, entendeu? Então, para qualquer tipo de forma farmacêutica é necessário fazer testes mínimos antes de ser liberado para o mercado. Então aqui faltou o que? Faltou o controle de qualidade. Agora uma pergunta bem interessante, né? Quais as diferenças entre o medicamento manufaturado e o medicamento manipulado? O industrial versus o manipulado. Então o Ferreira estabelece algumas diferenças básicas e posteriormente eu vou colocar outras coisas. Então essa é uma tabela que eu retirei do Ferreira, né? Então o manufaturado ou industrializado, ele pensa o seguinte: o industrializado ele é feito em grande escala, né? Então a sua formulação é padronizada para atender às necessidades gerais de uma provável população de pacientes. Já o produto manipulado, não. A sua formulação é o que? Personalizada para atender às necessidades específicas de um paciente. Tudo bem? Então essas são as duas primeiras diferenças. Aí ele coloca: o prescritor precisa adequar o paciente à apresentação comercial disponível. Então há medicamentos que são vendidos em drogarias que você não vai encontrar outra forma de apresentação. Às vezes é só pela via oral, às vezes é só um comprimido ou um injetável, vai depender, né? Já o medicamento manipulado não, o prescritor pode adequar a formulação, a sua dose, quantidade ou forma farmacêutica a cada paciente. Então você consegue ter já um mix de variedades no qual você pode ter, por exemplo, para o público infantil, pirulitos, gomas, picolés, né? Isso favorece a adesão ao tratamento. Mas para isso é necessário que os princípios ativos sejam compatíveis com as formulações ali empregadas, ok? Olha só, a comercialização em larga escala inviabiliza economicamente e às vezes tecnicamente por questões de estabilidade a possibilidade da produção de diversas formas farmacêuticas em várias dosagens. Então a indústria, às vezes, para diversificar as formas farmacêuticas para um determinado fármaco, ela faz esse tipo de avaliação, devido principalmente a esse quesito estabilidade. Então, às vezes, um fármaco não é muito estável em meio aquoso. Isso significa que quando ele tem baixa estabilidade, então o tempo de vida dele é curto. Então, para a indústria não é muito interessante. Já o medicamento manipulado, olha só, permite a prescrição de formas farmacêuticas diferenciadas das disponíveis comercialmente, bem como o emprego de dosagem específica para um determinado paciente. Então, às vezes, o produto que tem até uma baixa estabilidade, ele até pode ser manipulado porque o paciente vai usar durante aquele período específico de tratamento, às vezes por 15 dias ou 30 dias, entendeu? Então, aquele tempo, o fármaco mantém a sua estabilidade ao longo do tempo, acima de 90%. Por isso que ele tem essa vantagem, ok? Olha só isso. E o preço do produto manipulado versus o industrial? Então já tem alguns alunos que já vêm com ideias pré-concebidas, achando que os manipulados sempre são mais baratos do que os produtos industrializados. Certo ou errado? Errado, gente. Não tem como você fazer esse tipo de afirmação.
tá? Então tem até algumas páginas de internet que falam que os medicamentos manipulados são mais baratos do que o industrial. Nada a ver, tá? Você compra, por exemplo, metformina numa drogaria comum a R$7, né? Um medicamento industrial. Será que a farmácia de manipulação vai fazer, a partir de uma prescrição de metformina, vai vender 30 comprimidos ou cápsulas por R$7? Gente, né? Em sã consciência, qual seria a viabilidade para a farmácia fazer isso? Existe uma série de profissionais que estão ali, na área de manipulação, ok? E isso envolve um custo, pessoas, recursos humanos, equipamentos, as matérias-primas adquiridas. Então, eu vou nas fontes que têm um peso, né, científico. Então, a Anfarmag fala sobre isso, né? Então, a Anfarmag é a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. E, incrivelmente, olha só, preço de medicamentos e produtos manipulados. Então, ela fala um pouco sobre isso. Olha só o que ela diz. Sendo o processo de manipulação na farmácia magistral individualizado, né, preparação sob medida 1 a 1, destacamos 2 importantes custos dentro da formação dos preços. 1. Custos diretos do produto. Matéria-prima, embalagem, rótulo. 2. Custos de mão de obra, uma vez que há a participação de profissionais especializados em todas as etapas de processo de obtenção do produto manipulado. Recebimento e conferência de matéria-prima, pesagem fórmula a fórmula, preparo do produto, ênvase, rotulagem, conferência. Vale ressaltar que em tempos como o que vivemos, né, no caso a pandemia, em que as equipes de saúde vêm trabalhando mais horas, de forma intensificada e incansável, o custo de pessoal pode ser ainda mais significativo. E aí o que ele diz, fica claro também que não é possível comparar os preços de produtos manipulados aos de produtos industrializados, revendidos em drogarias e supermercados, visto serem obtidos de modo absolutamente distintos e com custos divergentes. Tudo bem? Então, nesse quesito preço, não tem como a gente fazer uma comparação. É como se você quisesse comparar uma banana com uma melancia, né? Então tá aí a fonte, tá? Eu vou colocar essas fontes no link da descrição desse vídeo, para quem tiver interesse. Outra coisa também que é interessante, né, é o prazo de validade do medicamento manipulado comparado com o industrializado. Então existem vários tipos de complicações quando a gente fala de determinação de prazo de validade. Então, o Ferreira até fala um texto sobre isso, né, sobre a dificuldade de se estabelecer prazo de validade para preparações farmacêuticas magistrais. Reside em alguns aspectos, vamos dizer assim, específicos, devido ao seu modo artesanal e unitário, né, na farmácia. E eu até coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, há uma série de diversidades de formulações e associações de ativos. Formulações que são específicas e personalizadas, né? Preparação única sem similar para atender a necessidade de um paciente. Diversos recipientes e veículos utilizados dentro de um produto dito manipulado. Então existe também equipamentos e tecnologia farmacêutica para se poder realizar tanto a produção desse medicamento quanto o controle de qualidade e a determinação do prazo de validade, ok?
Então, nesse caso, você precisaria de um maquinário bem interessante para fazer os testes de estabilidade desses medicamentos. Então, o conhecimento sobre técnicas de cromatografia associado com a determinação UV-Vis, né, que é o HPLC, acoplado com o método espectrofotométrico. Então, existe uma série de coisas, de fatores que inibem, às vezes, fazer determinados estudos de estabilidade desses produtos. Mas isso não significa dizer que esses estudos não devam ser feitos, pelo contrário. Devem ser feitos, inclusive a RDC 67 fala sobre isso, tá? E há também manuais no qual você pode estipular o prazo de determinado medicamento, tá? E a farmacopeia americana, USP, ela dá uma certa, ela sugere, né, esses prazos de validade para determinados medicamentos manipulados ou ditos magistrais. O que o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira diz a respeito? O que ele nos direciona? Olha só que interessante. Então, o Formulário Nacional, ele fala sobre isso, né? Então, o medicamento manipulado é produzido de forma personalizada, né? De acordo com o que nós havíamos falado aqui, para atender uma necessidade particular de um paciente para uso imediato. Por isso, não se atribui a ele um prazo de validade, assim uma data limite para o uso ou prazo de uso. Então, geralmente, o prazo de validade que as farmácias estipulam é durante o período de tratamento. Então, dentro de 30 dias, 45 dias, 60, né? Depende no momento no qual o paciente vai ficar utilizando aquele produto. Então, você já elimina, né, outros fatores, porque os recipientes, os fármacos, quando eles são adquiridos, ele já tem um certo tempo de validade bem maior do que aquele estipulado pelo produto final. Tudo bem? Então, por isso que é importante ter matérias-primas de ótima qualidade. Ok? Que pode variar de alguns dias até poucos meses. Ó. Os critérios para a definição do prazo de uso são, portanto, diferentes daqueles aplicados nos estudos de prazo de validade dos produtos industrializados. Foi a mesma coisa que o Ferreira disse, né? A definição dessa data limite tem sido um grande desafio, pois a estabilidade de produtos extemporâneos, grava essa palavra aí, ó, produtos extemporâneos, varia de uma formulação para outra. Professor, o que é um produto extemporâneo? Aquele produto é um produto manipulado que vai ser utilizado dentro de um período curto de tratamento. A RDC 67 fala de 24 a 48 horas. Né? Essa variação depende do fármaco, dos componentes da formulação, do tipo de forma farmacêutica, se sólida, líquida ou semissólida, do processo de manipulação, da embalagem e condições ambientais, entre outros. Por essas razões, não é possível generalizar uma data limite de uso para todos os produtos. Tudo bem? Mas o nosso querido Ferreira, então isso aqui está no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. O Ferreira, ele dá dicas baseadas na farmacopeia americana sobre que tipo de prazo de validade você pode estabelecer de acordo com a característica da forma farmacêutica. Então, olha só que interessante, a característica da forma farmacêutica aqui, né? E prazo de validade presumido, a partir da data de manipulação. Então, basicamente, sobre formulações sólidas, semissólidas e líquidas não contendo água, isso que é importante, você pode dar um prazo de 6 meses. Formulações sólidas, semissólidas e líquidas não contendo água, com drogas que reconhecidamente são suscetíveis a processos de degradação química, 3 meses. E assim sucessivamente. Para produtos que têm um conservante, o prazo de validade vai ser maior, 3 meses.
para produtos sem adição de estabilizantes e conservantes, 14 dias. Tudo bem? Então essas são algumas informações simples que eu passo para vocês poderem ter ideia daquilo que é da tal da complexidade de você fazer um medicamento magistral, tá? Mas o mais importante é saber ter fontes adequadas que te dão suporte para você ter segurança em produzir um medicamento magistral. Então, quanto mais referências boas, né, como Ferreira, farmacopeias, maior vai ser o grau de segurança naquilo que está sendo feito. Então, essas são as referências utilizadas para essa videoaula. E a todos o meu muito obrigado novamente. E até as próximas videoaulas.